o Instituto de Engenharia do Paraná, a entidade mais tradicional do Estado, com 95 anos de existência, está apresentando hoje mais a 13ª edição do Viajando pela Cultura, com a engenheira mecânica Ingrid Fröba, sobre a China. Espero que vocês aproveitem essa viagem, porque eu vou passar uma dica. Vai ser bacana. Vamos lá, Ingrid, por favor. Vamos lá, então. Então, primeiramente, né, para entrarmos já no pique da China, né, vai lá o meu cumprimento, né? Ni hao, né, ou seja, olá para todos, né? Eu não consigo falar boa noite em chinês, mas pelo menos olá, ni hao vai, né? Então, espero que essa pequena viagem seja agradável para todos nós. É um pouquinho da experiência que a gente teve na China, tem muitas coisas na China, né? É um país diferente, surpreendente, né? E muitas, digamos assim, muitas aventuras, né? Vamos iniciar lá então, né? Um pouquinho bem rapidinho, né? Sou formada, minha primeira formação não consta isso, fiz pedagogia, depois eu fiz engenharia mecânica, me formei em engenharia de segurança, fiz pós-graduação em segurança do trabalho, sou sócia da empresa DMD Engenharia desde 2007, sou auditora em máquinas e prensas, sou inspetora em caldeiras, vasos de pressão, tubulações, também já sou técnica de segurança, né, do trabalho, fiz pela Tupi, né, que é de Joinville, mas tem sede aqui em Curitiba pela Sociesc. Fui inspetora da Câmara, especializada em engenharia mecânica e metalúrgica pelo IEP, inclusive, né, no ano foram 18 meses, né, de 2018 a 2019, tá? Eu hoje sou conselheira suplente da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, também pelo IEP, né, sempre o IEP me proporciona essas oportunidades, né? E de visitas internacionais foi na VEG, inclusive foi nessa viagem que nós fizemos, né? Na China, na cidade de Nantong, e em Amsterdã também fizemos algumas visitas lá, né? O que eu gosto de fazer, adoro viajar, meus bordados, meu tricô, meus quebra-cabeças, enfim, eu gosto de muitas coisas. Olha, fiquem à vontade para questionarem ou perguntarem ou trazerem outras informações durante a apresentação. Para mim, fiquem à vontade, ok? Vamos lá iniciar, então, para a nossa China, né? Só mostrando um pouquinho do mapa da China, né? Então, vou falar hoje sobre Pequim e Xangai, né? Nesse mapa da China, ela mostra Beijing, que está lá em cima, né? Pequim. E aqui um pouquinho mais para baixo fica Xangai. Então, foram as duas cidades que nós visitamos na China, né? Não fomos para outras, mas fomos nessas duas aí, foram praticamente 2 semanas, quase 2 semanas e meia. Né? A bandeira deles, né? Então, ela foi criada em 1949, então eu vou falar um pouquinho sobre a bandeira bem rapidinho. A estrela maior, como vocês podem ver ali, ela foi o design que criou, né? Se baseou no Partido Comunista, como o Partido Comunista sempre o grande salvador, tá? As estrelas menores, tá? São referentes ao discurso de Mao Tse-tung, tá? Que definiu o povo chinês em 4 classes, que seriam as 4 estrelas menores. Tá? A classe do trabalhador, do campesinato, da pequena burguesia urbana e da burguesia nacional. Tá? Se vocês notarem, essas 4 estrelas, ela forma uma meia elipse. Tá? Também que pega um pouco do mapa da China, então eles quiseram basear essa meia elipse com o formato do mapa da China. O vermelho também tem
tem o seu significado, né? É uma tradição chinesa, né? O seu vermelho, que é o fogo, né? Ele indica felicidade e prosperidade. Também temos em relação ao amarelo. Por que o amarelo? O amarelo significa nobreza, poder, e sempre foi reservado aos imperadores. Tanto é que muitas roupas dos imperadores eram todas em dourado, né? E essa bandeira foi hasteada, né? Foi erguida na Praça Celestial no 1º de outubro de 1949, marcando assim a formação da República Popular da China. A capital da China é Pequim, né? Então, na verdade, eles sempre brincam que eles têm 2 capitais. Na verdade, a oficial é Pequim, mas Xangai é outra capital, mas ela é o centro financeiro deles lá. Então, tudo está em Xangai, a parte financeira. Tem muitos prédios, muitos escritórios, muitas empresas estão lá. Então, eles sempre falam, nós temos 2 capitais, Pequim e Xangai. O presidente atual é Xi Jinping. A população, segundo o Banco Mundial, em 2018, era de 1,393 bilhões. A moeda é o renminbi, mas assim, a gente chama todos eles de yuan, tá? Então, assim, você não escuta, é 2 renminbi, é tudo yuan, né? Trata-se do 3º país maior do globo, ele fica atrás somente da Rússia e do Canadá, tá? Ele tem algumas religiões, como o budismo, confucionismo, taoísmo e a religião tradicional chinesa. O governo chinês lá, ele se diz que é um sistema econômico de socialismo com características chinesas, o que significa que ele é disputado, né? Alguns consideram como economia mista, outros consideram como capitalista. O que a experiência que a gente teve em relação a isso lá? Apesar de eles terem sido um país socialista e dizerem que não tem mais isso, né, não existe mais esse socialismo, olha, eu não vi isso tão claro, porque assim, você ligava uma televisão para ver procurava uma CNN, um outro noticiário que fosse internacional, você dificilmente escutava notícias que vinham dos Estados Unidos, do Canadá, ou da Rússia, ou de qualquer outro país. É muito fechado, é muito restrito. As novelas são aquelas novelas Água com Açúcar, de romance, de Romeu e Julieta, ou se não, você vê filmes que é do Godzilla. Então, assim, todas as vezes que a gente tinha oportunidade de estar ligando a televisão, em busca mesmo de até no noticiário do Brasil, etc., você não conseguia essa informação, porque é um sistema, segundo eles, não é mais socialista, mas é muito fechado. Ó, outra coisa, pode ser que algumas coisas mudaram, porque a nossa viagem para a China foi em 2012. Então, assim, algumas coisas que eu andei pesquisando em relação aos pontos turísticos de Pequim e de Xangai realmente modificaram, né? Eu tentei colocar isso, inclusive, nessa apresentação. Mas, assim, eu acredito que em relação ao sistema deles, não deve ter mudado muito, não. Então, vamos começar o nosso passeio por Pequim, né? Pequim tem várias atrações, mas eu separei as 3 principais. A Cidade Proibida, a Grande Muralha e o Templo do Céu, que são esses 3 aí. Pequim é capital, né? Ela já tem essa história de mais de 3 milênios, né? Ela é conhecida por sua arquitetura moderna, mas ela mistura muitas coisas com a parte ainda antiga, né? Então você vê essa diferença, né, entre elas, né? A Cidade Proibida foi o Palácio Imperial das dinastias Ming e Qing, né? Foram as maiores dinastias da China, né? A Praça da Paz Celestial é reservada para pedestres, né, e abriga o Mausoléu de Mao Tse-tung e o Museu Nacional da China. Esse Museu da China a gente infelizmente não entrou, mas assim, ele é enorme, tem muitas coisas lá, é bem legal. A área de Pequim é 16.808 mil quilômetros quadrados e a população, em 2018, de 21,54 milhões.
Mas vamos que interessa para passear e chega de dados, né? Vamos lá. Vamos partir para a Cidade Proibida. Então, assim, ela foi, desde os meados da dinastia Ming Qing, né? Foi tido, era o palácio deles, né? E hoje ela é um palácio-museu, né? Durante quase 500 anos, ela serviu como essa residência do imperador de todo do seu pessoal doméstico, sendo cerimonial, político ou do governo, né? Era reservado realmente para a corte, para os súbitos, né? E é uma construção a construção dela foi de 1420 até 1949. Por isso que ela é considerada, por ser só da época dos imperadores, como cidade proibida. Na parte que ainda do complexo hoje existente, ela tem ainda 980 edifícios sobreviventes, são 8.707 seções de salas de área, e a área dela, de toda a cidade proibida, são de 720 mil metros quadrados. E a cidade proibida foi declarado como patrimônio da humanidade, né, em 1987 pela Unesco. Essa aqui é uma fotografia da entrada. Hoje ela é um pouquinho diferente, mas na época ela era assim. Então, nós fomos, como eu falei, em 2012. E essa entrada, aqui ela não está tão movimentada, porque ainda nós fomos cedo e tivemos a chance de não, um dia antes de um feriado deles lá. Então, assim, no dia seguinte, isso aqui não tinha nem condições de chegar perto de tanta gente que tinha. Na época, você comprava os tickets, você recebia um papelzinho, né, um ticket de entrada. Hoje, você recebe um ticket diferente, parecido como um tamanho de um celular, onde tem, inclusive, o mapa de toda a cidade. Então, assim, eles já mudaram isso. Ficou mais prático, você não fica tão perdido lá dentro. Eu achei um mapinha na via internet que acho que facilita um pouco para entender o tamanho e como era feita a divisão da cidade proibida na época. Então, vocês podem ver que pro fundo tem o parque Yangshan, né, que é a saída da cidade proibida. Ao sentido contrário, você vai sair pela Praça Celestial, onde é feito os desfiles, onde os comícios, etc., né, sempre passavam por ali, né? Então, assim, ela fica nesse meio, né? Na parte maior dela, eu acho que vocês conseguem ver pelo mouse aqui, se eu fizer a apresentação, nessa parte toda aqui, tá, é o que seria o palácio, esse, inclusive, aqui onde ele tomava posse, tá, onde eram os imperadores, assumiam o trono, etc. E tal. Então, é nesse prédiozinho aqui, ó, é nessa área aqui, tá? Aqui existem 3 pontes onde passava o Rio Dourado, que eles chamam, mas Rio Dourado não tem nada, mas é o que eles denominavam. Para o lado direito, essa área aqui era a área médica deles na época, tá? Um pouco mais à frente a parte da biblioteca. Do lado oposto, toda essa área aqui era reservada à área militar, tá? E essa área aqui para trás seriam as residências, né, de todo o pessoal dos súditos que davam suporte para o imperador, né, e tinha os palácios, tem o jardim de inverno, o jardim, né, onde andava, tem todas as outras áreas como se fosse realmente uma cidade, tá? A área principal realmente, então, de entrada, que é a mais visitada, é todo esse complexo aqui, principalmente essa área onde está o do imperador. Então, aqui dando entrada, né, a gente comprou os tickets, entramos, então essa é a primeira vista que nós temos, né? Reparem que tem muitas coisas que são feitas em mármore, eles utilizavam bastante, né? Aí você começa a adentrar a cidade e você começa a ver o hall dos ancestrais, né? Então eles fazem todos a parte de cerimoniais, etc., né? Reparem novamente, ó, todos os mármores são trabalhados, né? Com muitas esculturas, muitas figuras
que tem significado para eles, como dragão, garça, né? E aí nós chegamos ao portão da Suprema Harmonia, que é um pouco antes de entrar naquele palácio onde o imperador assumiu o trono, tá? Essa entrada, ele tem 2 leões de bronze, um a cada lado. O leão do leste indica um homem, tá? Que é exatamente esse aqui. Ele está segurando um globo, né, que indica o poder imperial estendido a todo mundo. Do outro lado vai ter a fêmea, né, a leoa, né, que tem na sua pata dianteira esquerda um filhote de leão, que ela vai representar a família próspera imperial. Aí nós chegamos no hall da Galeria Suprema, onde, né, começa a esquentar um pouquinho mais, e vocês vão notar que todas... Eu tentei achar as fotos onde tinha menos gente possível, mas é impossível, salvo se você pegar da internet, né, achar fotos limpas, né, sem muitas pessoas, né. Isso aqui depois ficou um fervo, né, mas esse palácio também é um hall da Galeria Suprema, né, onde você tem acesso, nem todos os, na época nós fomos, em todos os halls você conseguiria entrar, né, em todos os palácios você conseguiria adentrar. Esse é visto de uma forma mais distante, né, para ter a ideia, né, e cheio de excursões que começavam a chegar, né, mas é um lugar muito bonito para se conhecer. Ó, esse é o Palácio da Suprema Harmonia. Então, nós estávamos primeiramente no portão, e agora nós estamos no palácio, onde os imperadores eram coroados. Esse é o Salão da Suprema Harmonia, né, o trono do imperador. Essa foto eu consegui tirar da internet, porque, assim, todas as fotos dos tronos onde o imperador dormia e não sei o que lá, era muito difícil tirar as fotos. Então, assim, estava eu, o Douglas, né, meu esposo, e o Patrick, que é filho do Douglas, né, nós estávamos, então, assim, os dois em um na frente, né, ficavam para tirar as fotos, e eu ficava atrás deles, de perna aberta, de braços abertos, fazendo barreira para eles conseguirem tirar as fotos, porque realmente era muito difícil. Eles empurram demais, eles não têm, sabe, eles não sei, não é que não tem educação, mas eles empurram você, eles querem ver, eles não têm linha, eles não, sabe, eles não têm respeito, eles vão te empurrando e você tem que andar. Então, assim, para tirar foto era muito difícil. Você saindo desse salão, você vai para outro portão que dá acesso a outro palácio, que é o portão da pureza celestial, né? Reparem que todas as escadas, né, as laterais são feitas em mármore, né? Os telhados dourados, né? As cores das casas são sempre, geralmente, vermelhas, né? A estrutura muito de madeira, sempre muito pintada, bem colorida, né? Esse é o Palácio da Pureza Celestial, esse é o outro trono, né? Então, cada um daqueles 3 palácios em sequência sempre tem os seus tronos, onde onde o imperador tomava algumas decisões. Dependendo das decisões que ele tomava, ele escolhia o trono onde ele queria ir, né? Ó, passamos novamente para o próximo portão, que é o portão da harmonia unificada, né? Ó, veja que espetáculo que é, né? Tudo muito muito pintado, muito colorido, muito dourado, né? Ou dourado ou amarelo, que indica a cor do imperador, né? O poder em si. Né? Ó, essa você dá numa outra área da cidade proibida, né? E você já começa a notar pelas nossas fotos que o povo aumentou, né? E aí começa o show do empurra-empurra, né? Não tem organização para você ver as coisas, salve-se quem puder, realmente. Né? Ó, você vai no baile, segue o fluxo, você mete lá e você vai num abraço.
E muitos desses prédios estavam fechados. Acredito que seja por causa da multidão que viria no dia seguinte, por causa do feriado deles. Então, eles não, no dia que nós fomos, não estava toda a cidade aberta, só alguns dos palácios. Né? Isso é tudo a área interna deles. É enorme essa cidade. Na época que nós fomos, muitas coisas que a gente reparou que ela não era muito bem cuidada. Você via muita pintura desgastada, não era cuidado. Você geralmente se vai para outros países onde um patrimônio desse, ele é mais bem cuidado, né? E nós, em 2012, nós percebemos que não era muito. Hoje, eu sei que ela passou por alguns períodos de algumas partes foram restauradas e talvez esteja um pouquinho diferente, né? Ó, novamente, né? Então, o povo, isso era mais ou menos quase no final da Cidade Proibida, né? E daí o povo senta lá para descansar um pouquinho, né? Ó, as famílias, etc e tal. Essa área todinha que tem esse palácio também estava fechada. Aqui eu coloquei duas fotos que significam a parte interna, mas seriam dos jardins, né? Do palácio. Podem reparar nessa foto aqui, ó, como ela não é muito bem tratada, ó. Ela não é tão cuidada assim, né? Hoje acredito que seja um pouquinho mais diferente. Toda a cidade é cercada pelo fosso, né? Justamente por causa dos inimigos, então é uma barreira a mais, né? Que tinha. E eu vou falar um pouquinho das curiosidades em relação à Cidade Proibida, e não só a Cidade Proibida, mas também como em relação à tradição deles, né? O vermelho, né? Então, vocês notaram ali que durante a apresentação eu acabei chamando um pouco da atenção de vocês em relação a certas cores, porque o vermelho, para ele, significa sorte e felicidade. Nas portas, geralmente tem como é que eu falo? Não é balcão. Essa travessa, né? Que indica o quê? Para você não cair, para você não resbalar, para você não tropeçar, o que você tem que fazer? Olhar para o chão, né? E você tem que se curvar, né? Então você olha para o chão e se curvar. Isso eles faziam isso como uma reverência ao imperador. Então, querendo ou não, você ia com certeza abaixar a cabeça, né? E cuidar para não tropeçar. Isso não só na Cidade Proibida, mas não só em Pequim, mas como em Xangai, você vê muito dessas travessas colocadas em todas as entradas para você realmente se curvar, né? E para você mostrar reverência. O telhado, né? Telhado dourado, né? Por quê? Porque o poder, né? O amarelo, o dourado era a cor cor imperial, né? Então, assim, todos os telhados ali que vocês puderem perceber, sempre eram dourados. Essas figurinhas, né, que eles colocavam, que colocam em todas as esquinas, digamos assim, dos telhados, são os guardiões. Eles são encarregados de proteger o edifício, seja de algum incêndio, seja de uma outra intempérie, alguma coisa assim. Ele serve como proteção. Normalmente, não é o caso dessa foto, mas normalmente eles são números ímpares, tá? Outro detalhe, né? Todas de madeira, né? Sempre com muito detalhes e muito coloridos, né? Então, assim, é uma riqueza muito grande, não só das madeiras que constam toda a cidade, né? Mas todas elas muito pintadas, muito coloridas, né? Assim, são vivas, né? São alegres. Tem prédios lindíssimos com esse tipo de pintura. Ó, mais duas fotos aí, né? São belas, realmente. É um trabalho assim maravilhoso. E aqui é a saída da Cidade Proibida, né? Você sai, atravessa essa avenida, né? E aí você consegue chegar àquele parque que eu mostrei naquele mapinha lá do Xinpan, né? Então você atravessa e nesse parque se você for até o topo, você consegue ver
toda a cidade proibida lá de cima. É bem interessante. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês em breve. Olha, ó, Pangxingshan, né? Ó, podem notar novamente, ó, prédio todo, ó, telhado todo dourado, né? Tem as suas figurinhas para as proteções. E lá em cima também, ó. E todo ele muito bem colorido, né? Para você conseguir chegar lá, você paga a entrada e você começa a subir pelo pátio interno. Tem uma área verde bem bonita, etc e tal. Aí você faz aquela paradazinha básica para tirar foto, pegar um respirinho, né? Para dar uma respirada e consegue o fluxo, né? Aqui a base do topo do prédio onde você vai ver toda a cidade proibida. Né? Olha os detalhes novamente, né? Sempre muito coloridos, né? Sempre com seus significados, né? E aqui estamos nós, eu e o meu amor, né? Tirando uma foto com o fundo de toda a cidade proibida, né? Ó, novamente, né? Aí você vê a saída da cidade, né? Toda ela é bem ampla. São 720 mil metros quadrados, né? É muito. Né? Dentro desse parque, eles fizeram essa montagem dos dinossauros. Olha, foi muito bem feita, né? E eu acho que valeu a pena, pensei em realmente colocá-la, porque ela foi muito bem feita, muito bem montada, né? Estava bem bonita essa exposição dentro desse parque. Nesse parque, claro, depois de você visitar, desde de manhã cedo, visitar a Cidade Proibida, fomos visitar esse parque onde você tem essa vista de toda a cidade, né, proibida e tal. Claro que já estava na hora do almoço e nós estávamos tudo com fome. E eu, quando fico com fome, eu fico meio mal-humorado, porque meu estômago fala mais alto do que eu, viu? E aí eu disse assim, nossa, eu tô com uma fome. Nisso passa algumas crianças, né, correndo com uma salsicha espetada como se fosse um espeto de churrasco. Ah, eu olhei pro Douglas e disse assim, bem, compra duas, uma para você e uma para mim, porque eu não vou dividir a salsicha com você, não. Ah, ele foi lá comprar, belo e formoso, veio e me trouxe uma salsicha. Eu disse, mas como assim só uma? Não, achei melhor comprar uma para a gente experimentar primeiro. Ah, tudo bem, tem razão. Dei a primeira mordida, nossa, mas que salsicha meio dessecada essa, meio estranho isso aqui. Daí ele falou assim, deve ser de cachorro e deve ser de poodle. Não consegui mais comer a minha salsicha, porque eu tenho poodle e adoro cachorro. Não consegui comer mais. Aí eu disse, pode comer ela inteira para você, eu não quero mais. Ah, então vamos ver o que tem para almoço. Nessa parque tinha uma lanchonete, um restaurantezinho lá dentro do parque. Então vamos almoçar, vamos ver o que tinha. Esse foi o nosso almoço. Ó a cara de condensação dos dois. Felizes e contentes. Por quê? Porque a comida era totalmente fria. Não tinha o quê? Eu disse, não. Eu não sou do arroz. Nunca fui chegada desde pequena arroz. Inclusive, antes de ir para a China, eu fiz fui me acostumando a comer arroz aqui no Brasil mesmo, porque realmente não era muito chegada. Né? Eu disse assim, vou comer arroz só na China, não vai dar certo, não gosto, eu vou passar fome. Né? Eu comecei a aprender a comer arroz. Agora, comida fria, realmente, aí não foi muito legal. Bom, como nós não ficamos muito contentes com o almoço que nós tínhamos, então vamos tomar sorvete. Opa. Aí, esse aqui foi o sorvete. Tá. Olha, que legal, né? Vamos tomar um sorvetinho. Ah, esse aqui porque parece assim, deve ser o quê? Deve ser maçã. Vamos experimentar o sorvete de maçã, porque não entendeu os pauzinhos lá e eu não tenho, não sei. Não sei ler isso, sou totalmente analfabeta. Então vamos experimentar. Não era sorvete de maçã, era de tomate. Bom, tá bom. Vamos para a próxima. De noite, vamos tomar outro sorvete? Tá bom, mas a gente comprou de propósito, sorvete de ervilha, né? Até que
era gostosinho, dava para encarar. Então, assim, a China tem algumas coisas diferentes que não é do costume nosso, não, são peculiares. Aqui um pouquinho do tamanho das rodovias, né, das cidades, né? Tem a maioria dos táxis, para vocês terem ideia, lá os táxis eram elantras, tá? Mas também tinha o caco velho lá que o cara levou a gente para a estação lá, que era um Santaninha caindo os pedaços, né? E a gente disse amém, né? Que conseguiu pegar o táxi, né? Tem motos, tem bicicleta, então assim é bem variado. Mas asfalto, as rodovias são de bom porte. Para você passar de um lado para o outro, geralmente por baixo, você atravessa, né? Então você passa de um lado para o outro, você passa sobre túneis, né? Então é tudo para evitar qualquer transtorno ou algo assim. Tem muitas câmeras em determinados lugares. Pode ver que aqui é o contraste, né? São prédios mais modernos, então é aquilo que estava no início da apresentação, né? Então Pequim, ela se confronta com o lado moderno com o tradicional. Um pouquinho das placas, né? Que a gente se sentia totalmente analfabeto. Eu realmente me senti, eu vi o que é ser, eu senti, na verdade, não só eu como o Douglas e o Patrick também, a gente sentiu a realidade de ser analfabeto, né? O que um analfabeto sente quando vê um negócio desse, não consegue ler nada, você não entende nada, né? A sorte que no metrô, que é no caso dessa foto aqui, ele vinha primeiro, então, em chinês, né? Que é a foto da esquerda, e depois na foto da direita vinha novamente em inglês. Então, assim, o que salvava a pátria, né? Mas nem sempre era assim, tá? E uma coisa interessante que acontece, que nem aqui no Brasil, né, idêntico, né? Quando o metrô chega, você tem essa linha, essa demarcação, com essa seta em amarelo, onde você é obrigado a ficar aguardando. Então, assim, ali pelo menos eles são um pouco mais obedientes. Eles aguardam nessa linha, né, nessa flecha. O povo sai de dentro do metrô e daí sim você entra. Então ali sim eles respeitam essa demarcação e aí assim é jogo rápido. Eles descem e você entra. Se você não entrar, foi-se, né? Mas assim eles obedecem essa sinalização. Isso realmente lá funciona. Aqui no Brasil é idêntico, né? Você vai para o metrô de São Paulo, é um espetáculo, né? Não tem empurra, não tem nada disso. É igualzinho, né? Aqui nós estávamos tentando comprar justamente o ticket do metrô, né? Então, assim, aqui ainda vocês podem reparar, né? Então, assim, todos os desenhinhos, você não consegue ler nada, mas de vez em quando aparecia alguma coisa em inglês, né? Então, é o que salvava, mas nem sempre era assim, né? Depois eu vou ter uma historinha para contar para vocês. Devido ao calor, e fez muito calor, o Douglas fez. Como é? Não, como é que é o nome do que agarrou na tua perna? Fez garrote. Fez garrote devido à meia, né? Prendeu a circulação e ele ficou lindo com essas, né, marcazinhas e etc. ali na perna aí que estavam incomodando ele. Então, achamos uma chinesa para fazer uma massagem no pé para deixar ele bem mais confortável, né? Aí, claro, né, enquanto ele ficou lá fazendo essa massagem, eu e o filho dele, nós fomos às compras, né? E ele ficou fazendo massagem aos pés. O dia seguinte, um dos dias, na verdade, nós pegamos uma excursão para fazer alguns passeios turísticos, porque assim, na frente do hotel até tinha os taxistas que queriam levar para levar na muralha, mas assim, era muita enrolação e nem sempre eles entendiam, nem sempre não. Raras vezes entendiam inglês. E assim, para entender o inglês, você tinha que falar de forma errada.
Se você conjugar o verbo no passado, no presente, seja o que lá, eles não entendem. Você não pode fazer conjugação de verbo. Isto quando eles entendem inglês. Mas um detalhe, nós fomos depois da Copa, tá? Então, assim, eles já deviam estar um pouco mais preparados para receber a população, né, os estrangeiros, no caso, né? Porque nós fomos depois da Copa. Então, assim, a gente achou que eles saberiam pelo menos um pouco de inglês. Para vocês terem ideia, na recepção do hotel, quando a gente chegou, a gente perguntou assim, mas vocês, nós, né, temos aqui uma reserva, é o nome de quem, não sei o que, não sei o que. A gente perguntou se falavam em inglês, né? Não, sim, quando você fala o resto em inglês, simplesmente elas ficavam mudas porque não entendiam nada. Só tinha uma moça na recepção do hotel que falava em inglês um pouco, né? E que pelo menos todas as vezes que a gente tinha alguma dificuldade, a gente esperava ela entrar para conseguir falar e tirar as dúvidas. E assim, era uma rede de hotel americana. Então, assim, em relação à língua, nem todos eles falam em inglês. É muito difícil. Tá? Um dia dessa excursão, nós resolvemos pegar uma excursão e fizemos alguns passeios. Dentre eles, nesse dia, estavam as tumbas de Ming. Tá? São localizadas a 44 quilômetros de Pequim. Tá? Esses túmulos foram construídos no período de 1409 a 1609. Tá? Foram declarados também em 2000 como Patrimônio da Humanidade da Unesco. Né? E estão lá enterrados 3 imperadores da dinastia Ming, como as suas 23 imperatrizes, cortesãos, concubinas, eunucos, tudo que era da corte. Né? Estilo Egito. Né? Morria o faraó e eles levavam consigo seus pertences e algumas coisas de valor, e algumas pessoas também que se sacrificavam suas concubinas que iam junto também, né, fazer do outro lado da vida, prestar serviço para eles, tá? Eles montaram essas tumbas num vale que é cercado por três montanhas, né? Dos 3 lados tem montanhas, por causa do Feng Shui, né? Que assim eles não seriam atacados por espíritos malignos, né? Tem um dos o imperador, que é o imperador Wanli, foi o soberano e o reinado mais longo, né? Entre os Ming. Para construir a tumba dele, foram 30 mil trabalhadores e levou 6 anos. Né? Ela é a mais atraente de todas as tumbas porque você pode adentrar dentro dela, tem câmeras interiores. Tem câmeras que você tem 4 andares internos que são para baixo, né? O dos faraós era montado para cima e o deles normalmente era feito para baixo. Né? Para você chegar nessas tumbas, você passa por um corredor que os espíritos ou o caminho sagrado. Ele tem cerca de 6,4 quilômetros de extensão, né? Encontra-se inúmeros pares de guardiões, figuras, esculturas e seres mitológicos. Essa aqui é a entrada, então, desse hall de 6,4 quilômetros, tá? E aí você vai encontrar essas figuras, né? Algumas feitas de marfim, outras de concreto. Né? E você vai caminhando por essa alameda. Né? Quando você chega a essa construção. Vejam, como eu falei para você, muitas construções, apesar disso aqui também ser patrimônio da humanidade pela Unesco, né? Apesar disso, ela não é muito bem conservada. Ó, pode ver que ela não estava bem tratada, o telhado também com muitas árvores e plantas. Né? Dentro dessa construção, você vai achar essa tartaruga. Né? Que legal. O que é uma tartaruga? Ela tem essa pedra erguida, né? Ela tem 9 metros de altura e era do imperador Hongxi. Né? O pé da estela, né,
a figura da tartaruga, que significa longevidade. Então, isso era do imperador Hongxi. Depois que terminamos esse passeio, nós não fomos até as tumbas, porque assim não daria tempo da gente fazer outros da muralha no mesmo dia e tal. Então, a nossa excursão não foi até as tumbas. Depois desse passeio, nós fomos verificar uma fábrica que fazia todas essas peças, né, em jade também, né? Então você vê o senhor lá fazendo, entalhando as pedras e etc, né? Logo após disso, tem o almoço que foi servido e essa aqui é uma parte da nossa excursão. Após o almoço, então nós fomos para a Muralha da China, né? É uma fortificação fenomenal, né? Ela servia para evitar invasões de vários grupos, né? Nômades e principalmente os mongóis, né? As partes mais recentes foram acrescentadas durante a dinastia Ming, nos anos de 1368 a 1644. Mas já constataram que existem construções do ano de 220 a.C. É enorme, né? Então, assim, só para ter uma base, da dinastia Ming, né, ela foi construída, ela tem 8.850 quilômetros de extensão e ela é composta por 6.250 quilômetros de seções da muralha entre si, 359 quilômetros de trincheiras e 2.232 quilômetros de barreiras defensivas naturais, que são os rios, as montanhas, etc. Outra pesquisa arqueológica descobriu que toda a muralha, em todos os seus ramos, mede mais de 21.196 quilômetros. Ela passa por 25 províncias e outras regiões chinesas. A Muralha da China também, em 2007, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né, e também consta na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A Muralha da China, ela tem 4 entradas. Tá? A principal, que fica a 70 quilômetros de Pequim, mas como é a mais visitada, ela tem muito mais gente. Tá? Então, assim, eu já tinha ouvido que era mais fácil pegar outra entrada, que você não teria tantas aglomerações e teria uma vista melhor, né? Que foi justamente essa segunda aqui, que é a Mutianyu, né? Ela tem uma boa quantidade de torres de vigia, tá? São mais de 20 num pequeno trecho, né? E você consegue, e ela tem um acesso mais fácil para chegar lá. Ela tem 2 teleféricos e um tobogã. Então facilita o acesso para você ir um pouco mais rápido, tá? Então foi essa a entrada que nós fomos. Eu não conheço as demais. Então vamos pegar então o teleférico, né? E daí, como o meu marido sabe que eu morro de medo de altura, ele ainda me faz olhar para a câmera para tirar foto, que eu estou me segurando e concentrada na altura, né? Porque eu tenho medo de altura, mas vamos lá, vamos subir, pegar o teleférico numa boa. E é aqui quando você começa a chegar na muralha. Vejam que bem abaixo, do lado esquerdo, tem uma construçãozinha ali que é do tobogã. Ó, essa é a dimensão, uma parte, né, da muralha da China. Ela é simplesmente maravilhosa. Dizem as más línguas que quando os soldados, os trabalhadores, os escravos estavam construindo essa muralha, aquele que morresse lá, ou que estava muito fraco e acabava morrendo fazendo a construção, já ficava lá para servir para colocar como base para assentar lá o resto dos materiais, né? Essas são algumas das torres, né? Então tem partes que você tem várias escadas para subir, mas você tem paisagem muito bonita lá de cima também. Ó, mais uma torre. É enorme a construção, é magnífica, né? Então dentro você tem partes elevadas que você tem que subir para ter a vista, e outras tem o rebaixo, né?
esse interno também, ó, você pega a janela, né? Vai subindo, né? Meu marido está tentando pegar o resto da mulher, mas não deu muito certo. Olha, bonita, né? É uma construção maravilhosa, é um espetáculo. Realmente é um espetáculo. E essa é a parte que mais que eles modernizaram mais, né? Então, justamente onde tem os teleféricos e o tobogã. Então, aqui vocês podem ver. A gente tentou descer de tobogã, mas como o horário estava curto e a gente estava de excursão, não tinha como. E a fila era imensa, então não tinha como pegar o tobogã. Aí nós descemos novamente de teleférico. Quando você desce do teleférico, aí eles têm os comerciozinhos deles lá que eles vendem as canequinhas, né? Os produtos deles lá. Depois disso, nós fomos para uma fábrica, tá, de seda, só que eles produzem acolchoado, né, o sono leve, né, o edredom de seda. Né? Então, aqui eles mostram, né, eles mostram todo o processo da seda, né, e como é que você espicha ela vai formando de camadas em camadas, você vai formando esse edredom. Muito legal. E é extremamente fininho, né? Bem fininho, ele é macio, tanto é que daí, claro, eles fazem isso para você comprar, né? Daí, não tem como levar para o Brasil isso aqui, não, a gente tira, põe no vácuo, tira não sei o que, faz não sei o que, coloca, olha, vem um pacotinho pequenininho realmente, e nós trouxemos um, e ele assim, é quente e extremamente leve. E essas são as nossas diversões em relação à comida na China, né? Eu não tenho habilidade nenhuma para comer de hashi. Já não gosto de arroz. Ainda comer de hashi, não dá. Então, assim, eu levei, né? E todo mundo deu risada na minha cara, porque eu levei garfinhos e faquinhas plásticas. E disseram que ia quebrar tudo na viagem. Foram todos inteirinhos e eu utilizei eles numa boa. E fiquei feliz e contente. E tanto o Douglas como o Patrick, chegou uma hora que queriam estar utilizando a minha faca, o meu garfo, porque assim, eles não são higiênicos nem um pouco. Então, o hashi, você vê todas as digitais de todas as pessoas que pegaram lá. É impressionante, né? É muito sujo, né? Eles usam muito pimenta. Eles usam pelo menos 5 tipos de pimenta em cada prato. Eu não sou de pimenta. Então, assim, era muito pimentado. Eles usam muitas comidas como alho, muitas larvas, digamos assim, né? Que faz bem para o intestino, não sei o quê. Então, assim, as comidas deles são, não é digamos assim, não é muito parecida com a comida que nós temos aqui da comida chinesa ou japonesa, né? E aí nós vamos então um pouquinho para a Praça Celestial, né? É a terceira maior praça do mundo. A dimensão delas é de 880 metros por 500 metros. Tá? Nela temos o mausoléu de Mao Tse-tung, temos o Grande Palácio do Povo, né? O Museu Nacional e, é claro, o prédio mais famoso que no mundo inteiro, que todo mundo vê, onde tem a foto do imperador e onde ele fazia os discursos, e é nessa avenida que passa na frente da Praça Celestial e na frente desse palácio que tem os desfiles, que teve aquele episódio do estudante com o tanque, né? É bem exatamente nessa avenida, né? Ó, novamente, tá? As motocicletas e o tico-tico deles lá, né? Eles utilizam isso ainda, é bem comum você ver isso lá também. Né? Então você contrasta, né? E, claro, nós teríamos que ir para... nós estávamos em Pequim, queríamos ir de trem-bala para Xangai. Para isso, nós precisamos ir para a estação comprar a passagem, né? Bom, tá, e como é que vamos chegar lá? Vamos pegar um táxi. Ótimo, os táxis na frente do hotel não queriam levar a gente porque queriam levar o pessoal para ir para a muralha. Né? Então, para eles não era atrativo nenhum financeiramente para estar levando você até a estação para comprar a tua passagem. Né?
Daí a ideia foi, não, vamos começar a andar pelas ruas e vamos tentar pegar o táxi na rua, né? Como se faz aqui, né? Faz sinal, faz alguma coisa. Detalhe, tanto quando nós levamos nos celulares todos os mapas para chegar no hotel, tudo em inglês, tudo escrito em chinês para não ter problemas, né? Então pensamos em todas as hipóteses possíveis. E quem disse que a gente conseguia pegar um táxi? Nada, nada. Andava quadra, mais uma quadra. Começamos a andar numa região que a gente nem sabia mais onde que estava. E eu já estava ficando cansada. Vamos parar no hotel, vamos pedir num outro hotel. Mas se não conseguimos no nosso hotel, vamos conseguir, né, no outro também? Não vai dar. Aí o meu marido e o filho dele estavam na frente conversando e vendo como é que iam resolver o problema, e eu estava andando para trás. Aí avistei um guarda. Eu pensei, um policial, né? Você quer saber? Eu vou perguntar para esse guarda aí, eu vou dizer para ele que eu preciso de um táxi. Mas caramba, que não, ele vai ter que me ajudar. Fui lá, o maior cara de pau. Como o chinês não sabe falar inglês lá, e aí eu assim, você curta no negócio. Aí eu só falei, por favor, eu preciso de táxi. Só. Aí ele olhou para mim, táxi? Táxi. Ok. Ele simplesmente tirou uma das luvas da sua mão direita, tirou a luva branca, esticou o braço, parou o táxi na hora. O taxista abriu a porta, ele abriu a porta, o taxista, né, olhou, assoviei para os dois, comecei, vamos embora, né? E vamos, agradeci, né, etc e tal, mostramos o endereço escrito em chinês para o taxista e, enfim, depois da gente ter andado, acredito, por uns 40 minutos, uma hora, para conseguir um táxi, ficamos felizes e contentes e chegamos ao nosso destino para comprar a passagem. Depois, mais tarde, nós descobrimos que nós estávamos numa região que era de área militar e o guarda, né, o policial em si, retirou a manga não, a luva para chamar o táxi, porque não era oficial. Então, a hora que ele tirou a sua luva branquinha, ele esticou o braço, o taxista sabia que a corrida não era oficial. Né? Legal, conseguimos chegar ao nosso destino. Agora vamos fazer a compra da nossa passagem para, dali 2 dias, irmos para Xangai. E aí você entende o que nesse painel? Eu não entendi nada. Não sabia nós não sabíamos em que fila nós tínhamos que ir para comprar a passagem para ir para Xangai. Bom, resumindo, nessa parte aqui, nós entramos numa fila até a gente conseguir ser atendido. Usamos tradutor, né, no celular exatamente para escrever o que nós queríamos, né? Então, quando chegou no caixa, né, ni hao, né? E aí apresentou o celular. A menina começou a dar risada e não fez nada. Daí ela falou assim, fez sinal que a gente tinha que ir para a última fila do caixa. Lá fomos nós de novo, fomos lá, enfrentamos a fila. Quando chegou a nossa vez, ni hao, né? E mostramos o que estava escrito no celular. Outra começou a dar risada, não é possível. Aí, através de mímica, de várias outras tentativas, nós conseguimos comprar a passagem do trem-bala, né, para Xangai. Eles tinham dito para nós, nos orientado, que era para a gente comprar de primeira classe, que não fosse comprar de outra classe, porque geralmente dentro do trem ia galinha, porco. Então, assim, para não ter esse tipo de problema, era conveniente comprar de primeira classe. Tá, nós pedimos de primeira classe, mas onde que está escrito isso no ticket da passagem? Não tinha lugar nenhum. Fomos na recepção da estação. Vocês falam inglês? Ah, sim, falamos inglês. Ah, então, por favor, queríamos saber. Não, aqui está o dia 9, está aqui, mas não é o 9. Nós queríamos saber onde está a primeira classe. Eles não entendiam nada, porque não entendiam inglês, não sabiam o que a gente estava falando. Ou seja, nós saímos de lá sem saber se nós tínhamos realmente comprado a passagem de primeira classe e para o destino que a gente queria. Né?
tivemos que ficar aguardando até a chegada no hotel da recepcionista, a única que manjava inglês e que podia nos ajudar. Bom, claro que daí a gente ficou preocupado, vamos fazer o quê? Vamos tomar um sorvetinho? Oba, sorvete da Que Bom, símbolo da Que Bom, e estamos lá, ó. Esse sorvete é de chocolate branco por fora e deve ser frutas vermelhas por dentro. Qual foi a surpresa? Sorvete de feijão, né? E o filho do Douglas detesta feijão, né? Então era o sorvete que a gente achava que tinha comprado, né? Pela imagem que seria de frutas vermelhas, no final era feijão. E ó, feijão inteiro, né? Bom, antes de irmos para Xangai, nós vamos fazer a visita no Templo do Céu. Toda essa estrutura que vocês estão vendo na imagem é do Templo do Céu. Tá? É um complexo que foi construído entre os anos de 1406 a 1420. Tem 1.700 metros quadrados no eixo leste-oeste e mais 1.600 metros quadrados no eixo norte-sul. E também faz parte do patrimônio da humanidade. Para vocês terem ideia, a gente, quando eles falam Templo do Céu, você pensa que é só a construção do templo, mas é toda essa área verde que está ao redor. Né? Então, ela tem muitas... não é simpatias, eles têm muitas crenças, né? Então, assim, eles colocam isso em todas as suas construções, né? Então, por exemplo, esse altar circular é composto de 3 terraços, né? Rodeado de varandins em mármore branco, e cada patamar é formado por 9 degraus. Por que 9? Porque o 9 é o número de sorte para eles. No meio existe essa pedra que é o centro é o centro, né? Então você tem que subir em cima dessa pedra e rodar com um dos pés, né? É a simpatia que você faz lá também. Né? E para você chegar ao Templo do Céu, você passa por outras construções. É um corredor imenso e você vai caminhando, caminhando, caminhando. Tá? Esse é a abóbada imperial celestial. É um prédio que tem a construção do telhado cônico, né? Todo em azul, e onde o imperador homenageava os seus antepassados. 19 metros de altura por 16 de diâmetro. E vejam, essa escada é toda em mármore e tem um detalhe no meio dela que é toda trabalhada, que é essa aqui, ó. Ela toda trabalhada em mármore. Bonita, né? Aí chegamos, depois de caminhar mais algum tempo, você chega ao Templo do Céu. Ela foi construída em 1899, ela foi destruída em 1899, perdão, e foi reconstituída no ano seguinte. Ela tem 30 metros de diâmetro e 38 metros de altura. Toda também a construção das escadarias, todas em mármore. Tá? Ela é suportada por 28 pilares de madeira, que sustentam essa sala de oração, que era a oração para as boas colheitas. Tá? Elas representam 12 horas dos chineses durante 12 meses do ano e as 4 estações. Por isso que totaliza 28, que são os 28 pilares. O telhado é circular, simboliza o céu. O prédio foi construído totalmente sem pregos e é só nos encaixes na madeira. É fantástico. E pode ver novamente, toda a pintura nas madeiras sempre muito alegres, né? Muito coloridas, né? Mas o vermelho e o dourado, o amarelo sempre estão presentes. Né? Esse é o altar interno, né? Também fizemos a visita ao Estádio Olímpico, né? Ao Ninho, então é um complexo que você entra, tem o estádio e tem outras atrações lá, né? Nesse pátio, nessa área, né? E a capacidade é de 80 mil. A torre de rádio e TV, né? Altura de 410 metros. Tá? Essa é a vista lá de cima. Tá? Temos. Esse é o estúdio de TV. Nós não conseguimos entrar porque nós não achamos a entrada. Por incrível que pareça, nós rodamos o quarteirão algumas vezes e nós não achamos a entrada desse prédio. Aqui temos a calçada, né, da entrada, onde temos, vamos adentrar a parte das comidas exóticas.
Então, reparem que de um lado temos lojas e no meio nós temos as comidas, que são essas aqui, né? Então, temos escorpiões. Detalhe, os escorpiões estão vivos. Eles tiram as pontinhas do veneno ali do rabinho, mas são espetados vivos e se você chega perto, eles se mexem, né? Essas são todas as comidinhas exóticas que eles oferecem para você. Eles fritam numa frigideira que eles não trocam o óleo, acho que durante um ano, porque tem uma espessura laranja grossa de pelo menos uns 5 centímetros, sem brincadeira, né? Não deu vontade de experimentar absolutamente nada. Tem escorpião preto, tem aranha tamanho gigante, barata, morcego, centopeia, né? Tudo que se mexe lá, eles comem. E embarcamos para Pequim, Xangai. Trem-bala, primeira classe, 304 km por hora, né? O meu marido fazendo de conta que estava entendendo o que estava lendo no jornal para se atualizar, né? E eu, claro... Opa, alguém falou alguma coisa? Desculpe, não? Eu. E, claro que o meu estômagozinho, né? Vamos ver o que nós ganhamos da companhia para comer. Então, temos ervilhas, né? Um suquinho básico que foi entregue para nós lá, né? Esses são os túneis deles, né? E o trem, né? Então, você não percebe absolutamente nada. Ele anda 304 km numa boa, você não percebe, não chacoalha, você não percebe nada. É muito legal. Tá? Bom, chegamos a Xangai, então vamos falar bem rapidinho de Xangai. É uma cidade com 24 milhões de habitantes, né? Como eu disse antes, ela o que eles chamam a capital deles, que seria a segunda capital, que é a financeira, né? Ela ganhou importância no século XIX devido à localização favorável pelo seu porto, né? Ela tornou-se somente um polo financeiro internacional na década de 1930, tá? No entanto, no ano de 1949, com o Partido Comunista da China, ela declinou muito, tá? Depois de 1990, com as reformas econômicas, daí sim, ela voltou a se desenvolver. Em 2005, ela se tornou-se o maior porto de cargas do mundo. E essas são algumas construções que temos em Xangai. Parecido com Pequim, né? As mesmas cores, os enfeites dourados e nos telhados também, né? Temos Starbucks, então, né, tem influência de outros países, né? Ó, vejam, lá tem as entradas, tem os telhados também todos trabalhados, as portas, né? Reparem que também tem o travessão aqui, né? Tem o travessão, então realmente você tem que se abaixar, né? Dependendo, para você conseguir entrar, né? Essa é de bicicleta tentando fazer o transporte das cargas, né? Então, eles colocam muita carga, né? As roupas penduradas, esse é o outro lado, então tem o lado financeiro de prédios modernos, né? E você tem esse lado da população, né? Aí, ó, parece que está pendurado no fio de eletricidade, né? E assim, para eles é a coisa mais normal pendurar calcinha, sutiã, cueca, numa boa. Né? As construções, eu lembrei dos engenheiros civis aí quando fui fazer a apresentação, né? Tudo de bambu, né? As plaquinhas de sinalização de Xangai, né? Aqui já você peca um pouco mais porque você não entende nada e não está escrito em inglês, né? O trânsito, né? Apesar de semáforos, etc., é essa confusãozinha básica que você pega, isso é normal. E essa parte é fenomenal, realmente do metrô. Olha, nós andamos em Xangai de metrô para cima e para baixo sem dificuldade nenhuma, né? Porque apesar de ter uma muvuca, muitas pessoas circulando, né? Mas assim,
tanto faz, se você olhar para o chão ou se você olhar para cima, todas as linhas são identificadas com as cores e números. Não tem como você se perder. E, inclusive, tem lugares que tem até pegadas, eles fizeram pegadas humanas no chão da cor, então, assim, não tem como você se perder naquilo lá. É muito tranquilo andar de metrô em Xangai. Foi 10. Né? Prédios modernos, novamente, né? Conflitando com templos. Né? Novamente, outro templo. Nós entramos em um desse templo, né? Daí, claro, tinha a simpatia de passar a mão do Buda, né? Na barriga do Buda. Daí o Douglas já aproveitou e passou na dele também, né? Para ver se melhorava alguma coisa. Né? Temos aqui onde você tem, dentro desse templo, você tem várias salas onde você pode entrar e fazer suas orações. Percebam que tem novamente essa barra, né? Realmente fazendo com que você olhe para baixo, entre dentro do templo fazendo reverência, né? Isso é dentro de um dos templos, né? Dentro das salas de oração, né? Algumas das imagens que você encontra dentro dessas salas, né? Dentro desse templo tinha os peixes que você podia alimentar e etc. Muito bonito esse templo por dentro, bem interessante mesmo. Né? Então aqui, ó, mais uma, né? Então você tem as estátuas e onde você pode se ajoelhar e estar fazendo as suas orações, seus pedidos. E é claro, né, aqui no final da visita do templo, é claro que não podia deixar de fazer a minha prece, mas como eu não fazia ideia, eu tinha que estar imitando alguém. Então eu peguei aquela moça chinesa e tudo que ela fazia, eu fazia também, porque, né, eu não sabia como é que tinha que ser. Então, foi fazendo. Esses são outros, as pontes, né, a parte moderna de Xangai. Da parte moderna, nós temos prédios imensos, então, assim, só para vocês terem ideia, nós visitamos esse prédio aqui que parece um abridor de garrafa, tá? Na época, esse outro prédio que não existia, né? Então, hoje ele já tem. Na época, esse abridor de garrafa era o mais alto que tinha, hoje não é mais. Então, assim, esse prédio abridor de garrafa, ele é o Shanghai World Financial Center. Ele tem 101 andares e 494 metros de altura. Esse maior aqui, que na época que nós fomos não tinha, ele é o Shanghai Tower. Ele tem 632 metros e 128 andares. Tá? Aí vem a torre DTV, que é essa pérola oriental, né? Ela tem 468 metros e 14 andares. Só para ter em comparação, eu coloquei a Burj Khalifa, que ainda continua sendo o maior prédio, de 828 metros e 160 andares. Só por curiosidade. Nesse abridor de garrafa, entre alguns andares, você consegue ter, você pode visitar. Então, no 34º, que fica a 423 metros de altura, você tem uma lojinha e tem um bar panorâmico. No próximo andar, você tem o mirante, né? E ele está a 439 metros de altura. É claro que nós já fomos direto ao último andar, no 100º andar, que é o mirante principal. Ele está em 474 metros de altura e você consegue ver a cidade lá de cima, para quem consegue ver, né? Todas as partes do chão são de cristal, né? E claro, né, a entrada, né, então mostra a entrada, você pega uma escada rolante primeiro, sobe, depois você entra no elevador que faz para você chegar nesse setor aqui, né? Quando você entra, você repara que todo o piso é de vidro, né? Legal. Pensa numa criatura que tem medo de altura e ainda para poder tinha que atravessar esse corredor inteiro para chegar no outro lado para conseguir pegar o elevador para descer, né? Diz o Douglas que ficou um pequeno rastro no caminho, assim, não sei se é verdade, mas assim, eu tenho realmente paura. Né? Tanto é que para tirar foto ele ficava em cima do vidro, mas eu não consigo, né? E essa vista lá de cima, né? Essa vista que a gente tem
tirando lá. Na internet tem vistas melhores, né? Porque não tem o vidro, não tem poluição, essas coisas todas, né? Ó, novamente, né? Aqui a cidade à noite, então depois nós saímos para dar uma volta à noite e fazer um passeio de barco. Você pega o barco e você passa, anda por todo o lago, né? Por todo o rio, né? E você vê todos os prédios iluminados. É muito bonito. Você vê os barcos iluminados e todos os prédios da área financeira iluminados. É muito bonito. Realmente vale a pena, né? Bonito mesmo. Aqui um detalhe, uma curiosidade. Um dia nós nós íamos almoçar nesse shopping mall que tinha perto do hotel onde nós estávamos. E aí, saindo de lá, o Douglas assim, olha, venha ver. Eu disse, mas eu vi o quê? O japonês, o chinesinho, né? Ele disse, não, olha a traseirinha dele. Bom, aí ficamos reparando, mas por que está aberta a calça dele? É uma calça transpassada e que ele fica de bumbum de fora mesmo. Por quê? Ah, e detalhe, ele é menino, porque isso não pode acontecer com as meninas, mas com os meninos pode. A hora que ele tem vontade, isso aconteceu porque a gente viu quando estava vendo o menino, ele simplesmente na loja, ele sentou e fez o número 2, numa boa. E ninguém pode reclamar nada porque é menino. E assim, dentro do metrô, nós pegamos um dia para ir numa determinada estação, e tinha uma senhora com uma criança, né? Ela estava com a bolsa no chão e a criança sentou no chão e fez xixi. A criança fez xixi, aquele xixi escorreu, molhou a bolsa dela e ela não estava nem aí. Ela pegou a bolsa quando ela foi chegar no ponto dela para descer, pegou a bolsa numa boa molhada, encostou na roupa, assim, e saiu, toda feliz e contente. Então, assim, é uma cultura meio diferente, né? Aqui nossas refeições que a gente gostava de fazer, porque assim, quando nós fizemos o passeio do Hop On, Hop em Xangai, uma hora eu conversei em português com o Douglas, e daí uma senhora que estava dentro desse ônibus também era brasileira. E ela nos deu algumas dicas boas, inclusive na linha 2, onde tinha alguns restaurantes bons e que serviam comidas que você podia comidas com mais higiene, digamos assim, que tinha talheres e eram mais higiênicos. E nós fomos nesse e comemos, geralmente quando apertava a fome demais que você não aguentava, a gente corria lá e comia um prato de macarrão com frutos do mar, às vezes sem frutos do mar, mas tanto faz. Só que nós pedimos sempre sem pimenta. A primeira vez que a gente foi nesse restaurante, o cozinheiro saiu de sua cozinha e veio perguntar realmente se o pedido era exatamente aquilo que nós queríamos, se não tinha nenhuma pimenta. Não, por favor, sem nenhuma pimenta. Mas é que nós usamos 5 tipos, mas nós não queremos pimenta, por favor. Aí a gente podia comer uma comida que não era salgada e nem pimentada, né? Porque até o McDonald's lá, você vai pedir um sanduíche deles lá, você gospe fogo de tanta pimenta que tem naquilo lá. É impossível, eu não consigo, né? Então, assim, esses 2 restaurantes foram realmente os que foram salvadores da pátria, né? Nesse onde aparece essa travessa que tem ali ostra, camarão, etc., tinha algumas coisas a mais ali dentro que a gente não fazia nem ideia do que estava comendo. Mas assim, a fome era tanta, manda ver, se está comendo sapo, se está comendo sei lá o que, tanto faz. O negócio é que nós estávamos morrendo de fome e era assim uma comida mais saborosa e não tanta pimenta, né? Aqui na cara de felicidade do último dia, né? Que nós não aguentávamos mais, né? A comida, os utensílios sempre foram muito sujos, tanto é que tanto o meu marido como o filho dele teve uma hora que não aguentaram mais. Tem um garfinho aí para mim, porque não dá para comer nisso aqui. É muito sujo. Você vê todas as digitais, eles não limpam, eles não lavam. A gente está acostumado com limpeza, eles não limpam, né? Copo, nós somos. Mais um. Os menus, dificilmente você acha um restaurante
que tenha um menu em inglês. É tudo escrito naquele bendito pauzinho que eu não sei ler. Né? Então, assim, não tem... Você colocava para traduzir, e muitas vezes o tradutor não conseguia fazer essa... Não conseguia fazer a tradução. Então, assim, é difícil. O cara teve uma vez que trouxe o chazinho, a gente foi no restaurante, ele trouxe chazinho para nós, né? Mas antes do almoço, se nós não tomássemos aquele chá daquele copinho, nós não recebíamos a comida, né? Só que, assim, o problema era realmente conseguir você tomar aquele chá, porque em toda a borda daquele copo você via os lábios de alguém que foram tomar o bendito chá. Então, assim, né? Ou eram digitais que você via, ou era, desculpa a expressão, mas era o beiço de alguém que estava ali. Então, assim, era assim, ou você toma, então você vira num trago, né? Vai e manda, e esconde o copinho para o cara não vir colocar mais chá. E não tinha nenhuma plantinha, nada que pudesse derrubar o chazinho discretamente. Não existe. Né? Então, assim, os utensílios são muito sujos, eles não limpam, né? Nesse aqui era tudo de bambu. Nós pedimos chá frio, veio chá quente. Nós estávamos embarcando para retornar para o Brasil, né? Eles dão um caldo com macarrão lá dentro. A carne se desmanchava de tantas vezes que foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Você pensa, meu Deus, quantas vezes alguém não colocou, não comeu e voltou para a panela, né? E isso era normal durante a viagem inteira. Tivemos muita dificuldade em relação ao Douglas, que teve problema com a perna, de entrar numa farmácia e ter alguém que falasse inglês. Foi na base da mímica, e graças a uma moça que se esforçou um monte, a gente conseguiu uma pomada para estar passando e estar diluindo todo aquele sangue que ficou preso, né? Então, assim, era muito difícil, realmente. Não falam inglês. Eles dizem que falam inglês, mas você começa a falar e aí ele não sai. E se você ainda falar um inglês que seja assim, fale o inglês errado, sem estar conjugando verbos, etc., ainda fica um pouco melhor. Mas se fala totalmente errado, né? E aí vai. O comércio, tudo que eles querem lá é vender, né? Eles pegam a calculadora, você vai, se interessou lá para um lenço chinês. Ah, vou de seda, que legal, isso é pura seda. Você vai, vou levar. Ah, quanto? Não, tá tanto. Não, tá 200 yuan. Não quero, é muito caro. Não, mas então vem aqui, pô, eles te puxam pelo braço e eles vão pichinchando, se perde um tempão com eles na pichincha. Né? Assim, no começo se leva no esportivo, mas no final das contas você já fica cansado, porque eles jogam o preço lá em cima e não tem como dizer que você não é estrangeiro, porque você não tem o olhinho puxado, né? E aí eles fazem o que eles bem entendem, e aí até você conseguir um bom preço e não sei o que lá, olha, é uma luta. No começo era divertido, mas no final já não foi mais tanto não, viu? Eu agradeço pela atenção, né? Então, vou tentar agradecer em chinês. Xie, xie, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado, né? E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Ingrid, maravilhosa apresentação. Você deu um enfoque como a gente realmente se sentiria na China. Sinceramente, eu acho que para ir para a China tem que ser uma visita com guia turístico, viu? Porque realmente a gente sabe que tem pouca coisa que é em inglês, né? E os hábitos são muito diferentes, é um universo muito diferente. Eu acho que tem que ter um guia. Eu, sinceramente, o dia que eu for para a China, eu só vou em rede americana, viu? Porque a comida, entrar esse problema de higiene aí, eu acho que pega muito, viu? Complicado. Pega muito. É complicado. Complicado. Tem muitos elogios à tua apresentação. Nossa. Olha, Nelson ali. Foi muito boa, muito boa. Ingrid. O Claude... Ingrid. Não? Oi, Ingrid. Oi. Pode falar, estou te ouvindo. Oi, Ingrid, eu adorei.
principalmente se você esquecer toda essa parte ruim, que realmente acho que pega muito, né? A parte da alimentação, a higiene, que você vai ficando agoniada, né? A dificuldade em se comunicar. Mas no aspecto da engenharia, acho que deve ser uma coisa incrível. Você falando daqueles templos lá, todos sem prego, só no encaixe, com madeiras. Aquele, não é uma madeira lisa, reta, quadrada, toda trabalhada. E, além do trabalhado, ainda pintado, feito decorações totalmente diferentes. E os prédios modernos, então, nossa, uma maravilha. E você vê os contrastes. Atrás, um prédio extremamente moderno, de repente, um prédio totalmente antigo. Então, é uma coisa que acho que para engenheiro, arquitetos, deve ser uma coisa incrível de você ficar olhando, olhando. E o trem-bala não tem nem o que falar, né? Eu já andei, acho que é uma coisa que a gente... Eu até, inclusive, achava assim que você ia olhar lá fora. Que olhar lá fora não dá tempo de olhar lá fora. Mas é uma maravilha. É uma coisa do moderno e, ao mesmo tempo, tão retrógrado, né? Que a gente pensa na outra parte, né? Da alimentação, a cultura que é deles e que é muito diferente. Mas foi uma apresentação maravilhosa. Muito Adorei. obrigada. Adorei muito mesmo. E acho que todo mundo deve ter ficado encantado. Mas achei que vocês foram muito corajosos. Olha, eu acho que nós fomos realmente, porque assim, você não sabe o que você está comprando, não sabe o que. Olha, e assim, é um país diferente. Apesar de ter todos digamos, os contratempos que a gente teve, até para simplesmente para conseguir pegar um táxi, né? Para ir voltar para o aeroporto também foi complicadíssimo. A gente tem que estar 2 horas antes, né? E assim a gente tentou pensa, 2 horas antes, e nós saí do hotel 2 horas antes, então era 4 horas antes, e nós chegamos em cima do laço. Então, assim, apesar de todo esses, digamos, contratempos, mas é um país muito legal. E assim, depois que a gente voltou, etc e tal, até comentei com o Douglas, olha, eu até voltaria para a China, porque assim, é uma cultura totalmente diferente, uma tem cultura, muitas coisas, né? para serem vistas, né? Tem muito simbologismo, sabe, de muitas coisas. Então, assim, nossa, para você aprender, se você tem tempo para se dedicar e estudar realmente todas, nossa, é divino, tem muitas coisas boas lá, né? Assim, a cultura é diferente da nossa. Sim, mas tem muita coisa boa, né? realmente. Mas foi uma aventura, foi Não, realmente. e pensar que não é um milênio, são milenares as coisas que eles têm, as crenças são interessantíssimas, né? Eu acho que é muito interessante. As esculturas, então, uma maravilha. Você pensar aquilo em mármore, como que é feito aquilo com... E não é uma, tipo assim, não, tem 10, não, são milhares. É um trabalho que é de ficar, meu Deus, como foi feito tudo aquilo. Né? Ingrid, Douglas, parabéns pela viagem, parabéns pela apresentação, excelente, instrutiva, gostei demais. Obrigada, o pessoal não falou das tuas impressões do gosto, do sabor do morcego, dos percevejos, coisa assim que vocês certamente comeram lá. Não, eu pensei em comer um grilinho lá, sabe? Que as patinhas iam ser bem torradinhas, assim. Mas aí eu não achei o grilo para comer, Regiane. E o morcego? Gostou do morcego? Sopa de morcego? Eu não entendi a pergunta. Aliás, não, vamos tentar ser justo. A comida chinesa feita com qualidade é maravilhosa. É outra coisa. Outra coisa, né? Claro que não dá para ficar comendo esses bichos aí, realmente isso aí não dá. E outra coisa é que vocês não focaram nisso, mas as compras devem ser fantásticas na China. Porque as grifes americanas ou francesas são feitas lá, né? E diz que tem imitações fantásticas. Por exemplo, só que o preço é bem diferente, por exemplo, do que você compra em Paris, né? É muito diferente. E a cultura milenar tem N coisas de conhecimento que é extremamente precioso e que não existe em outro lugar, né?
Eu acho Não é que só homem. é fantástico. Ingrid, Pois não? observação, Um abração. uma pergunta. Vocês estiveram em Xi'an Não, para ver os guerreiros de Xi'an? Não tiveram? não. Na verdade, Nelson, a gente não fomos pelo seguinte. Antes de ir para a China, nós fomos para Dubai e Abu Dhabi. E depois nós fomos para a China. E para Xi'an, para ver os soldados de terracota, ficava distante. E nós não tínhamos tempo suficiente, porque nós queríamos ver Pequim e Xangai. E daí ficava longe. Para a gente estar deslocando, ia perdermos muitos dias. Então, resolvemos não fazer. Como também não fomos... Depois a gente se arrependeu de não ter ido para Hong Kong. Eu fiz essa viagem e incluí esses 2 lugares. Eu desci naquele tobogã lá, eu fui visitar a muralha exatamente naquele lugar que vocês estiveram. Certo? Legal. E eu desci naquele tobogã. O tobogã é de aço inoxidável, certo? Você anda dentro e nas curvas parece aquele bobsled, não sei se sabe, aqueles barquinhos que você anda no gelo, certo? Ele é bem assim. E tem um limite de velocidade. Em cada esquina tem um chinesinho com a bandeira vermelha. Se você está acima da velocidade, ele te dá a bandeira vermelha. Eu fui bandeirado de cima a baixo do tobogã. Agora, uma outra pergunta. Em Xangai, tem uma cidade em miniatura. A cidade de Xangai em miniatura que você anda por cima. Não sei se vocês chegaram a visitar isso. Não, nós chegamos a ver. Eu só não coloquei na apresentação, porque, na verdade, assim, eu estava com 196 slides. E aí, eu disse assim, não vai dar tempo. Então, tem muitas imagens que eu tive que tirar, mas tem. Você vê, desde o nascer do sol até ao anoitecer, você vê as estrelas e tal. Exatamente, a cidade fica escura, fica branca de dia, de noite. Sim. E você anda por cima. Cada prédio novo que eles colocam, eles fazem uma miniatura nessa cidade. Exatamente. É muito lindo isso aí, certo? Então, isso vale a pena. Os guerreiros de Xi'an, vale a pena visitar. E um outro detalhe, certo? Eu não sei se vocês sofreram algum susto, assim, porque as motos lá são elétricas. Todas, praticamente 99% das motos são elétricas. E eles andam em cima da calçada. Ele não fica buzinando, então você tem que se cuidar, porque para atropelar é uma coisa bem fácil, sabe? Então, realmente a gente saía do hotel, a gente foi em casa de chá, etc., com toda aquela cerimônia. É muito bonito. Hong Kong também, certo? Vale a pena emendar a viagem para Hong Kong. É muito lindo Hong Kong. Aproveite, quer dizer, Xi'an, Hong Kong, Xangai, Beijing, muralha, essas coisas, olha, vale a pena, é muito bonito. E o detalhe que você falou aí, não tem nada escrito em inglês, nada, ninguém fala, etc. E aí você tem que sair do hotel, pelo menos com o cartão para voltar no hotel, certo? Essa é a salvação. Então, você sai com o cartãozinho no hotel para poder voltar, pelo menos tinha a salvação. E os táxis, realmente, é uma dificuldade enorme você pegar. E daí eles querem cobrar... Não, eu quero pagar o que está no taxímetro. Não tem taxímetro. É o valor que eu ponho aqui. E um outro detalhe, a gente teve em shoppings lá, aí para Beth, que vendem as imitações das grifes. E um detalhe... A imitação. Na frente da loja, certo? É para o turista normal. Mas aí, se você conhece um pouquinho mais o detalhe daquele produto, eles te levam num armazém separado para te vender um modelo especial que é exatamente igual à cópia. Na frente é um modelo que você percebe a cópia. Mas eles têm outras lojas escondidas que você vai lá e você compra tudo de primeira linha, cópia fidedigna das grandes grifes. E pela metade preço. O negocinho, o preço é sempre na maquininha de calcular. 200, daí você dá 3 passos, não 100. Aí dá 3 passos, não 50. Olha, no mínimo, você paga 1/6 do preço inicial. Ingrid. É uma viagem maravilhosa e vale a pena. Recomendo para todo mundo. Pois não? Alguém? Ingrid, você já foi na Índia? Como é que você está? Tudo bem, você vivo. Tá aí? Obrigada pela participação. Você já foi à Índia? Não, ainda não. Então, se você tivesse ido à Índia, você vai sentir saudade da China.
Principalmente a refeição, a pimenta, Ai, por meu exemplo. Deus. Sim, Eu passei a 10 sujeira. dias comendo omelete de manhã, de tarde e de noite. Nossa. Emagreci 1 quilo por dia. Eu pedia, pelo amor de Deus, só me faça omelete, que pelo menos o ovo deve ser limpo e a frigideira deve ser quente, não vão pôr a mão. Você acredita que, mesmo pedindo o diabo do omelete, vinha com pimenta, porque eles não lavam a frigideira? Eu acredito. Então, acredito. você não reclame da China. Eu não conheço a China, né? Eu nunca fui, só fui até Hong Kong. Mas na época era inglês, então para mim aquilo parecia mais Inglaterra do que, né? Mas, mas eu economizei então a minha viagem à China, né? Não, mas eu recomendo você ir. Vai naquela feirinha lá que tem dos espetinhos lá, ela é fantástica. Aí é um detalhe, né? Os lixos eu não mostrei ali porque realmente fica muito extenso. Mas no meio, de um lado as lojas, do outro eles servem a comida e no meio ficam os lixões. Só que detalhe, eles jogam todos os lixos, jogam lá, mas não tem tampa. Então você vê todas as moscas varejeiras andando para cá e para lá. E o cheirinho com calor de 38, 40 graus, que foi o que nós pegamos na China. Nossa Senhora, pedi para sair correndo. Calor demais. Meu filho foi Só lá uma na coisinha, China e mandou foto gente, disso. Não abriram as câmeras. A Val, você conseguiu tirar foto? Fica tranquila, Beth, porque eu vi que as pessoas estavam saindo, eu fui tirando, já tirei 9 imagens. Perfeito. Essa é a Val. Essa é a Val. Pede para a Marinice fazer a segunda apresentação. Não entendi, Rita Nara. Fazer mais uma apresentação sobre a China para ela contar a segunda parte, já que tem mais sim. fotos. Sim, Ingrid. Tem bastante foto. Tem da torre de TV que a gente visitou, eu não mostrei, mas tem da torre de TV, ali a gente se sentiu superstar, porque eles olhavam, claro, estrangeiros, né, etc., eles olhavam a gente, quando eles queriam tirar foto, né, etc. e tal, então para eles não demonstrarem que eles queriam tirar foto da gente, eles tapeavam. Então eles focavam primeiro no lugar e daí de repente eles viravam assim o celular e todo mundo tirava foto. A gente se partia da risada. Teve um casal com 2 filhos, inclusive nessa torre de TV, que ficaram olhando tanto para a gente, sabe, etc e tal. Daí a gente cumprimentou eles, né, e né, falou lá ni hao, né, e não sei o quê. Aí eles vieram assim, tudo muito se chegando, foram os únicos que tiveram coragem de chegar perto da gente, né, de conversar. Pois um dos filhos chegou a encostar a mão na gente para ver se a gente era humano. Sabe? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Daí então, eu queria tirar foto dele no estúdio de TV que tem montado dessa torre, né? Então, como ele é publicitário, então ele queria sentar lá e tirar uma foto. Pensa que a gente conseguia tirar uma foto dele sozinho? Os chineses corriam do lado dele e a gente começava a dar risada. Ele disse, mas tira foto, não dá. Mas eu quero uma foto só minha, mas não dá. Olha o chinês aqui. Eles entravam, assim, a gente não conseguiu tirar foto dele sozinho, porque, assim, não era celebridade, mas era atração para eles, né? Então, assim, era divertido, assim, a gente levava na diversão, né? Mas, assim, às vezes a hora que você queria ter um pouco de sossego para conseguir tirar uma foto melhor, Cidade Proibida é muito linda, muitos detalhes, mas você não consegue, eles te empurram, eles te socam, eles não te respeitam, e realmente, para conseguir o Douglas e o Patrick tirar as fotos, eu tinha que estar lá aberto, de braço aberto, né? E fazendo a barreira para conseguir tirar uma foto. Então, assim, tem os contratempos. Difícil. Gente, eu queria aproveitar para dizer que agora no mês de março, aproveitar aí o público, temos 2 apresentações, né, Márcio? Fantásticas, né? Tem uma do Balkans, caiu o queixo com as fotos. Tá tudo em família, né, Ingrid? Tudo em família, né? Em família. Tudo em família. Tudo em família. Uma clã germânica. Nós estamos tomando posse aí, ó. Todo mundo. Temos que tomar cuidado, Rita Nara. Porque o Márcio
é primo do Douglas, né? E o Márcio Muito tem bom. uma apresentação lindíssima, o dia 10 sobre os Balcãs, dia 24 do Chile. A do Chile, o meu queixo caiu, porque eu achei que conhecia alguma coisa do Chile, mas o Márcio veio com um monte de novidade. Em abril temos 2 apresentações, também 2 feras, né? Vem o Douglas Diner, vem falar sobre os Emirados. Você vai ter que me segurar para não falar junto. E vem o Nelson Gomes falar sobre o deserto de Atacama. Oh, e daí, beleza. e daí a nossa programação, né, em termos de app, tá? Não, tem mais uma apresentação artística no dia 3 de março, mas é sobre pintura, também com 2 feras. 2 engenheiros também formados em Belas Artes. Então, está o convite feito. Beleza. Fiquem de olho aí, porque vem coisa boa. Coisa boa. Pô, eu só queria agradecer, Ingrid. Muito obrigada. Foi excelente. Adorei. Mas eu vou ter que ver a segunda para poder ver se me convence de ir à China, tá? Tá bom. Não, mas tá eu vou mostrar mais umas fotos bem hilárias, assim, bem interessantes. Infelizmente não deu para colocar, eu tive que cortar bastante, até chateei com a Beth. Beth, eu tô com mais de 300, ela quase me matou. Quase me matou. Tá bom. Tem muita coisa. Tá bom. Tem vários lugares que eu acho que ainda vou antes de ir à China, sinceramente, em todo caso. A gente não, nunca sabe. É um país... É fascinante, não é realmente. Não é higiênico, mas assim, é uma cultura fantástica. É fascinante. Bonito. Muita coisa para a gente ver e aprender, com certeza. Com certeza. Né? Mas muito obrigada. Foi realmente. Eu que agradeço. Mas eu tenho uma outra chamada agora com a minha família e eu vou ter que desligar. Tá bom? Muito obrigada. Mas muito tá obrigada. Nova York, né? Washington. Eu moro em Washington. Eu moro em Washington. Minha família está aí no Brasil. Uma parte, a outra parte está aqui. E a outra parte está na Europa. Então é bem divertido. Mas adorei. Obrigada pela nossa apresentação internacional mesmo, hein? Pois sempre. Para você ver, né? Sempre. Mas adorei. Muito boa. Muito boa. Parabéns, muito obrigada. Ingrid. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Eu agradeço. Tchau, tchau. Eu vou ter que sair agora, tá? Tchau. Tchau, gente. Tchau, Beto. Tchau.